Deus falará contigo. Meu nome é Sueli Arcanjo e estou aqui com muita honra, tendo a certeza de ter sido enviada por Ele. Não saia daí e volta já. Vamos lá para a palavra de Deus com o tema. Hoje te convido a louvar a Deus. E o texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra em Salmos 103, no verso 1, que diz assim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? E aqui se encontra mais um salmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabemos que mesmo tendo pecado, mesmo tendo cometido falhas que não foram do agrado de Deus, mas o coração de Davi sempre foi do agrado de Deus, porque Deus, ele não vê como o homem vê, mas ele vê o coração. E quando ele acha graça num coração, como ele achou no de Davi, faz toda uma diferença. Tanto é que nós vemos registros em salmos através do salmista Davi, por ter sido aquele homem, aquele servo que viveu numa vida em louvor a Deus, em servidão a Deus. Por isso, Deus permite que sejam registradas, através da vida desse homem, preciosidades dos céus para as nossas vidas. Aquele que conheceu Deus muito de perto, através do coração dele, e que Deus acha graça. Porque Davi, ele é aquele que tem um coração muito arrependido. Tanto é que fica registrado no livro de Salmos 51, o salmista, ele expressa diante de Deus, em momento de muito sofrimento por ter pecado contra Deus, que o arrependimento dele é tão profundo que toca no coração de Deus, e Deus, através dessa vida, diante do próprio arrependimento dele, Deus vai o usando para ele, para a sua alma e para todas as almas abatidas que teriam a oportunidade de estarem diante dessa palavra. Salmos 51, verso 15, ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele diz mais no 16: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E no 17 é quando ele traz essa palavra tão profunda que acalma os nossos corações. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito jamais desprezarás, ó Deus. Deus, ele é aquele que tem prazer quando verdadeiramente as nossas vidas estão entregues em suas mãos, e quando ele toca em nossos corações, ele pode sentir que os nossos corações estão quebrantados diante dele. Aí ele se agrada, porque somos falhos, imperfeitos, mas vamos nos aperfeiçoando à medida das misericórdias do Senhor, do amor, da sua graça e desse chamado lindo que ele tem para cada um de nós. Assim como ele chama Davi para um chamado muito específico, para cada um de nós, ele tem um chamado. E aí, como estamos na presença de Deus, temos reconhecido o Senhor como verdadeiramente aquele que está pronto para nos perdoar das nossas mazelas? Estamos verdadeiramente dispostos a aprendermos, a reverenciarmos ao Senhor e reconhecê-lo como o nosso grande e eterno Deus, Criador de todas as coisas? Me diga, onde nós podemos encontrar verdades que libertam o oprimido da sua prisão interior? Onde nós encontraremos um Deus que acalma a alma, como Davi, em vários momentos, ele expressava a Deus as suas angústias, as suas dificuldades, as suas prisões interiores. Era com Deus que ele falava, mas quando ele fala com Deus, ele não fala, Davi fala com Deus, mas ele fala a minha alma, e ele fala como a sua própria alma diante de Deus, porque Deus, ele é aquele que ele olha para o interior do homem. Deus não está preocupado com o que está no exterior. O que está no exterior é aquilo que representa o mais profundo do ser, porque a boca fala do que o coração está cheio. É assim, é que somos nós. Nós não somos só
matéria, mas nós somos corpo, alma e espírito. O nosso Deus, ele se comunica com o nosso espírito e ele fala com as nossas almas, porque estas almas um dia o Senhor quer que estejam morando nos céus com ele, recebendo através da vinda de Cristo, através do arrebatamento, esta vinda de Cristo, levando a sua igreja, levando aqueles que foram salvos através da lavagem da palavra, que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí sim, esse corpo físico não tem condições, porque é o corpo de pecados, mas o Senhor, ele promete um corpo não glorioso da maneira como Jesus Cristo, porque ele é Deus, ele é o Salvador, mas o Senhor nos promete que também receberemos um corpo glorioso, e esse corpo, ele terá condições de subir, porque estará recebendo um novo corpo que terá condições de subir aos céus, e será o corpo incorruptível, porque o que está aqui, o corruptível, ele não tem condições, mas o Senhor nos dará um novo nome, um novo corpo, e é para que estejamos com ele para sempre na glória eterna, mesmo que errantes, falhos, mas o Senhor nos aperfeiçoa cada dia, através do poder da lavagem da sua palavra, palavra que liberta o homem do cativeiro, das trevas, amém? E esta palavra, ela é libertadora, e esta palavra é para quem crer, porque tudo é possível aquele que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, como está a minha alma, como está a sua alma, está anelante, desejosa da presença de Deus, ela se manifestará na minha e na tua vida, se assim o Senhor reconhecer em nossos corações esse prazer. O Senhor, ele é soberano. O Senhor, ele é aquele que ele é infinitamente mais poderoso para nos dar tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Assim é o nosso Deus, porque a sua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até na divisão do espírito, almas juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Assim é a palavra de Deus. Então ela é viva, ela é eficaz. Não tem como questionar contra a palavra viva e eterna, porque ela é a verdade que liberta. Amém? E ela liberta os prisioneiros que estão nas suas prisões interiores, e o Senhor resgata essas almas para um dia morar com ele para sempre, receber um novo corpo, e aquele que pode ser chamado Filho de Deus. Amém? Assim é a palavra de Deus. Ela não se confunde com os padrões deste mundo. Ela não está relacionada e nem ligada aos padrões desse mundo, e muito menos os achismos, aquilo que nós achamos. A palavra de Deus está aqui, ou cremos ou não cremos. E o Senhor, ele é um Pai tão misericordioso, tão amoroso, que ele quer que nós a reconheçamos por ouvirmos a sua própria voz. Amém? Então, quando nós olhamos aqui o salmista expressando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. É corpo, alma e espírito ligado na presença de Deus, servindo para a honra e glória do nome do Senhor. Quando nós chegamos aqui no verso 13, diz assim a palavra de Deus: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É como um pai que se compadece do filho. Você é pai, você é mãe, você é aquele que tem alguma responsabilidade com algum filho, nem que seja do coração. Então você entende um pouquinho, porque esse amor desse pai, que é Deus, vai além de qualquer amor humano, porque ele não vê como o homem vê, mas ele não julga segundo os nossos achismos, mas é segundo a sua palavra. Amém? Ele é justo,
e Ele julga as nossas causas na medida das suas leis e não das leis do mundo, e não das leis do homem. E é um paizão, é um pai que não quer ver o filho se perder. Ele se compadece. Tens noção do que é se compadecer de um filho? Vai muito além do que qualquer sentimento humano. Ele se compadece do filho. E diz aqui a palavra de Deus que daqueles que o temem. Amém? Quando chega aqui no verso 14, ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Do pó viemos e do pó retornaremos. O que o Senhor apresenta para nós é que nós estaremos recebendo um corpo incorruptível, um corpo glorioso, se continuarmos temendo ao seu nome, obedecendo a sua voz e tendo a certeza que somos filhos, porque o Pai fala com filhos. Amém? O Pai se compadece do filho. No verso 15, ele diz assim: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Mas no 16, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Muito rapidamente. Deus sabe disso, porque todo o projeto do Senhor não está ligado a este mundo que jaz no maligno, mas todo o projeto de Deus é para que sejamos filhos dele eternamente. Amém? Para isso, ele enviou Jesus Cristo para pagar um preço alto, um preço de cruz, um preço de sangue, para nos oferecer a vida eterna. O Senhor é um Deus misericordioso. O salmista entende muito bem das misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E quando chega aqui no verso 17, diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O Senhor alcança as novas gerações por causa desse amor de Pai. Ele vai nas gerações, ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando nas causas dos filhos, e ele vai dando prosseguimento de eternidade em eternidade. Ele é o único que pode ter a soberania da eternidade em eternidade. Uma geração se vai, uma geração vem, mas o Senhor permanece para sempre. Amém? Como diz a sua palavra, que os céus e a terra passarão. Toda essa construção que Deus criou através do seu haja, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, assim diz a palavra de Deus, que tudo passará. Os céus e a terra e todas as coisas que neles contêm, mas a sua palavra não passará. Essa palavra é o haja de Deus. Essa palavra é representada e personificada em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que estava antes da fundação do mundo com Deus. Ele já era Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, ele já existia e ele nos amou primeiro. Que possamos estarmos ligados no trono de Deus, entendendo que o que Ele quer de nós é que nós sejamos os filhos amados dele, assim como o salmista Davi entendeu, para que um dia possamos estarmos para sempre com Ele na glória. E lá diz a palavra de Deus que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. A palavra de Deus diz que não haverá nenhuma iluminação a não ser a iluminação do próprio Deus. A própria luz de Deus estará iluminando esta grande família que vai morar no céu, o seu povo, o povo chamado povo de Deus, e que temeu e deu crédito à sua palavra. Esse estará indo de encontro ao Senhor Jesus para sempre, eternamente. Sabe lá o que é isso? Se completando aqui do 17 no 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça
sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor deixou a sua palavra para ser cumprida aqui na terra. Amém? Esta palavra que gera vida, há vidas que há muito tempo deixaram de estarem vivas. Assim é a palavra de Deus. Verso 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu trono domina sobre tudo. Não tem nada e ninguém que esteja acima de Deus. Ele é aquele que ele é Deus vivo. Ele não é Deus de pau, ele não é Deus de pedra. Ele é Deus vivo. Nós estamos aqui reunidos em seu nome, ele se encontra presente através do seu Espírito Santo, porque Jesus nos garantiu na sua palavra que onde estivessem reunidas 2 ou 3 pessoas, não me canso de dizer, ele estaria presente. Portanto, ele está presente no nosso meio, através do Espírito Santo, aquele que Jesus, quando ascende aos céus, ele dá a grande promessa, ficar em Jerusalém, para que sejais revestidos do poder de Deus. E vem o Espírito Santo e ele diz que ele enviaria o outro Consolador para que estivesse conosco até a consumação dos séculos. E nós temos o Espírito Santo, isso é para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Verso 20: bendizei ao Senhor, anjos, seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Ele dá ordem aos seus anjos, porque o Senhor, a sua soberania, ela é completa em tudo e em todos. A sua voz comanda e é preciso que seja colocada em prática. E o Senhor, ele quer que nós sejamos os seus filhos amados. Ele quer que nós estejamos dando crédito à sua palavra, porque, detalhe, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz a Deus. Amém? Então, aqui diz no verso 20: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E onde não tem o domínio do Senhor? É em todos os lugares. O Senhor reina sobre principados. Ainda diz mais: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista diz para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o santo nome do Senhor. Louve ao santo nome do Senhor. É para isso que você nasceu. É para louvar o nome do Senhor. Você que está aí me ouvindo agora, que você tem louvado outras coisas na sua vida, presta atenção e se lembre do seu Criador, daquele que te gerou, daquele que te deu vida, daquele que te deu o sopro divino. E é Ele que fala contigo. A palavra é dele, não é minha. A palavra é do Senhor. E o Senhor quer que entendamos que nós nascemos para louvor da sua glória. Fique com esta palavra. À medida que você louva o Senhor vai te trazendo a consciência da importância que Ele é um Pai que quer aconchegar o Filho para proteger o Filho de todo mal. Não penses que fora desse Pai haverá um outro Pai tão poderoso quanto esse. Ele dá os pais aqui na terra, dá as mães, dá aqueles que cuidam, que têm abraços de amor, mas nunca é como um abraço dele, porque ele foi o único que deu o seu próprio Filho unigênito para morrer, para nos dar vida e vida com abundância, e depois ressuscitar e retornar aos céus, para deixar aqui um caminho livre, para que pudéssemos estarmos indo após Ele, rumo aos céus. Deixando essa vida de pecados, renunciando a esse mundo que jaz no maligno, para conhecermos um novo e vivo caminho. Amém? Fique com essa palavra, que Deus continue alimentando a sua vida, que Deus continue te enchendo das esperanças do reino de Deus e que você viva para a honra e glória do nome do Senhor. E nunca se esqueças, é para isso que nascemos, para louvor do nome daquele que nos criou e que nos deu essa vida e que nos dá todo esse movimento, que se esse sopro divino não estiver mais aqui, esse corpo vira uma estátua. Amém? Deus te abençoe. Que Deus continue te cobrindo das suas infinitas bênçãos. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Obrigada por estar aqui conosco até agora. Que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Seus comentários são muito importantes. Também que você esteja compartilhando esta palavra, se ela foi edificante para a sua vida. Amém? Olha, até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. Forte abraço. Não meu, mas do Espírito Santo.
e que neste dia você seja renovado pelo poder da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus. Até breve, se assim Deus permitir. A paz.